Estamos iniciando nossa segunda aula de nosso curso e nessa aula vocês já vão começar a programar. Não só isso, vocês vão ver algumas coisas que são conceitos básicos e outras que são chamados de conceitos avançados de programação. Nós vamos ver tudo isso na prática hoje, nessa aula. Eu primeiro vou criar um programa, e vocês devem fazer o mesmo, usando diretamente o navegador Chrome. Se vocês estão no Chrome, é só fazerem o que eu vou fazer aqui. Depois eu explico. Eu venho aqui e digito about blank. É importante vocês fazerem isso também. Se vocês fizerem certo, vai aparecer essa página em branco aqui. Botão direito, inspecionar. E agora, console. Certo? E aqui nós vamos escrever nosso primeiro programa. Alert, abre parênteses, abre aspas, olá mundo, aspas, fecha o parênteses, ponto e vírgula, enter. Certo? Exibimos uma página, olá mundo, uma janela, olá mundo. Já vou explicar o que está acontecendo aqui. Vou explicar um nível de detalhe razoavelmente avançado. Mas primeiro, nós vamos, às vezes, mostrar aqui diretamente no console. E vocês também podem usar o console para fazer pequenos testes no JavaScript. Mas nós também vamos criar uma página HTML. Por que é HTML? Porque o navegador só entende HTML. Dentro da página HTML é que você coloca o código JavaScript. Vamos, aos poucos, ver isso. Mas hoje, primeiro, nós vamos usar apenas o bloco de notas. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que não sabem ou não têm como instalar no computador qualquer outra coisa. Mas o bloco de notas, normalmente, já está no seu computador. Está aqui, ó, o bloco de notas. Se você selecionar ali, você vai abrir ele. Observe o que eu vou escrever. Eu não posso escrever diretamente alert olá mundo, porque ele está esperando um código HTML. Então, eu tenho que no código HTML botar menor que, script maior que. E aí sim, alert, abre parênteses, abre aspas, olá mundo, aspas, parênteses, ponto e vírgula. E aqui barra o script. Se você não escrever esta linha de baixo, não vai funcionar. Se você copiar isso de um Word, coisa assim, pode ser que venha um outro sinal. Na dúvida, você pode também usar o aspas simples, certo? Ou também a crase, certo? Todos esses servem. Depois a gente vai ver um pouco a diferença entre eles. Mas o importante é ter alert e tal. Se tiver certo, bom, aqui você vai em ficheiro, ou o que for o nome no seu computador, guardar ou guardar como, ou salvar, se tiver. Eu estou usando aqui dentro do pasta C, o aulas, o senha. Pode ser que você possa escolher aqui dentro do C. Ó, aqui eu cliquei com o botão direito, novo, e você pode criar uma pasta, certo? Então, crie uma pasta. Eu tenho a pasta aulas, eu tenho dentro dela a pasta senha, certo? E aqui dentro eu vou ter o aula 1.html. Não esqueça o ponto .html. Também não vai funcionar se você não colocar o ponto .html. E aí você vem aqui. Vou até criar uma outra aba e vou digitar C, que nem fizemos na primeira aula. Clico em aulas, clico em senha. Se tudo der certo, você vai ter um aula 1.html. Tem que ter o ponto .html. E se tudo der certo, quando você clicar nele, ele vai dizer olá mundo. Se não acontecer isso, talvez você tenha esquecido o barra script, talvez você não tenha usado o aspas certo, ou alguma outra coisa do tipo. Tem que estar exatamente como está aqui. Se você já usa um ambiente de desenvolvimento, use ele, continue usando ele. Eu mostrei no bloco de notas apenas porque talvez você não tenha nada e tal. Eu gosto de usar o Sublime para mostrar. Aqui está o Sublime. Eu posso fazer a mesma coisa no Sublime. Script, barra script. Ou eu poderia só abrir aquele, né? Alert, mas só para mostrar. Olá, mundo. E aqui eu venho, observe que está tudo branco, mas eu venho aqui no Sublime, Save As, e aqui eu vou chamar de aula 1b.html. Tá? Observe que ele já mudou as cores. Então o Sublime é mais interessante porque ele mostra nas cores e tal. Ah, mas eu não tenho Sublime. Você entra aqui,
vai no Google e digita Sublime. Sublime. E digitando ele vai aparecer aqui e vai ter a opção de instalar. E ele é super fácil de instalar. Mas também tem N outros editores, tem ambientes. Se você já é programador, você certamente usa outras coisas muito mais sofisticadas do que o Sublime. Está aqui, é só fazer o download, instalar ele, etc. Então, assim, temos duas formas de criar programas. Na aula de hoje, nós vamos vir usar esta aqui primeiro, About Blank. Digitar About Blank, botão direito, inspecionar, clicar em console e vir aqui. E agora nós vamos ver a aula em si dos primeiros conceitos que nós vamos trabalhar. Mas sempre se lembre, às vezes nós vamos abrir no console, às vezes vamos abrir nos arquivos. Tudo que nós mostrarmos vai ter em arquivos. Então você pode baixar lá e abrir, salvar tudo numa pasta e abrir o aula1.html, o aula 2, o aula 3. E todo início de aula eu vou dizer, estou trabalhando no aula x.html. Então, qualquer dúvida, você pode abrir o aula x, o ideal é você escrevendo, fazendo que nem eu estou fazendo. Mas, não está dando certo de jeito nenhum. Vai lá, abre o aula x e ele vai funcionar. E daí você, mas por que ele funcionou e o que eu escrevi não funcionou? E daí você pode olhar um e dizer, faltou uma vírgula, botei uma letra a mais, faltou barra script, qualquer coisa dessas é um erro. As coisas mais comuns, os erros mais comuns eu vou alertando. Olha, aqui às vezes o pessoal faz tal coisa que é errado. Mas sempre tem novos erros para cometermos. Então você tem o arquivo original para testar. E agora vamos à programação em si. Alert Olá Mundo. Alert é o que nós chamamos de uma função. Observa que aqui já apareceu F. Está aqui F. Está aqui, inclusive mostra. Aqui está a função. Código nativo é uma função que já vem no JavaScript. Uma função, você pode executar ela. Por exemplo, alert. E ela tem argumentos. Para executar, você bota, abre parênteses, alert, abre parênteses. Se tiver argumentos ou parâmetros, você coloca eles aqui. Por exemplo, o alert tem ele recebe uma string que ele vai exibir numa janela. Strings são colocados assim, entre aspas. Teste. Isto é uma string. Teste. Botei aspas, fechei aspas. Normalmente a gente recomenda usar sempre o ponto e vírgula no final. No JavaScript não é obrigatório, mas é uma boa prática. Quando eu der Enter, ele vai executar o alert teste. No caso de um arquivo, quando você abre a página, ele executa todas as linhas de código. Então, se eu botar alert teste, ele vai exibir a janela. Mas o que ele está fazendo, na verdade, é executando a função alert. E aí significa que aquela função faz uma série de coisas. Eu vou lá e executo ela. E aí ele faz aquele monte de coisa. Alert teste. No caso dele, é exibir um teste. Pois bem. Eu vou agora falar de variáveis. E vou falar da relação entre variáveis e funções. Vamos falar de coisas, inclusive, que são muito mais sofisticadas em JavaScript do que existe em algumas outras linguagens. Eu vou criar uma variável. Por enquanto, eu vou só colocar aqui let, variável, por exemplo, texto é igual a olá mundo. No texto. Fechei as aspas, ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui serve para o seguinte, variáveis, elas guardam informações que depois eu posso usar. Então eu estou dizendo que esta variável que se chama texto, o let cria ela, nós vamos ver aos poucos que formas de criar variáveis, mas uma forma é essa, eu criei a variável texto. E este igual, ele significa o seguinte, eu digo que texto é igual a tanto, ou seja, isso aqui é um recebe. Crio uma variável, a variável se chama texto, e ela recebe, isso aqui nós já conhecemos, é uma string, pois está entre aspas. Quando eu faço isso, eu criei a variável texto, que recebeu uma string. Agora, eu posso dar alert texto. Se eu fizesse assim, eu estaria exibindo texto.
Mas quando eu não coloco entre aspas, não é uma string, é uma variável. Quando eu faço assim, olá mundo no texto, eu chamei a função alert com a variável texto. Então, o que ele fez? Quanto vale a variável texto? Vale olá mundo no texto. Ok, então vale isso. Alert, olá mundo no texto. Então, aqui eu tenho a variável texto e eu estou chamando o alert com esta variável. Pois bem, agora eu vou criar uma função, certo? Function alerta, certo? Quando eu boto function, eu estou criando uma função. É uma das duas formas que nós veremos de criar uma função. Assim como essa é uma das formas de criar uma variável, esta é uma forma de criar uma função. E aqui eu digo quais são os parâmetros que a função alerta vai ter. Veja, a função alert, sem o A, já existe. É do JavaScript, ela já veio criada pelo JavaScript. A função alerta eu vou criar. A função alerta vai receber uma mensagem. E agora eu coloco entre chaves, e aqui é importante, eu dei Shift Enter para baixar. No editor não precisamos nos preocupar com isso, mas quando eu estou aqui no console eu tenho que dar o Shift Enter para dar uma nova linha, porque só o Enter simples ele executa o comando. E eu tenho o function alerta mensagem. E aqui eu digo o que faz este alerta mensagem. Este alerta mensagem vai fazer o seguinte: alerte, aqui vai uma mensagem. Shift Enter, alerte, mensagem. Olha só, e dou Enter. Não aconteceu nada, ele não fez nada, porque eu não mandei ele fazer nada. Eu criei a função alerta, que antes não existia. Agora, além do alert, e várias outras funções já existem no JavaScript, eu também tenho a função alerta, que termina em A. Alerta. Olha só, eu posso, alerta também aparece, só que agora, em vez de botar código nativo, ou seja, código do JavaScript, ele me mostra o código da função alerta. É alert, aqui vai a mensagem, alert, mensagem. Agora eu posso chamar o alerta. Eu posso chamar o alerta teste. Aqui vai uma mensagem, teste. O alerta agora enviou, aqui vai uma mensagem, e enviou o mensagem. Pois bem, agora nós vamos na parte sofisticadíssima disso aqui, que é o seguinte: eu posso, a função, ela pode retornar um valor, certo? Então vamos dizer que o meu alerta retorna 10. Por que retorna 10? Retorna mensagem enviada. Function alerta mensagem tá aqui. Alert. Vou só botar a mensagem direto. Vai fazer o mesmo que o alert. Só que ele vai return 10. Agora, se eu chamo o alerta de teste, ele só me diz ali teste, não tem mais a mensagem. Mas apareceu um 10 aqui. O que é esse 10? Isso é o que ele retornou. Só que eu não fiz nada com esse 10. Mas eu posso botar let valor igual a alerta teste. Essa página diz teste, tá? Só que agora valor vale 10. Valor vale 10. Por quê? Eu criei, aqui em cima eu fiz o quê? Let texto, criei a variável texto e ela recebeu olá mundo no texto. Aqui eu criei a variável valor e ela recebeu o retorno da função alerta que eu chamei. Chamei alerta, ele viu alerta, ele retornou 10 e valor passou a valer 10. Mas para que serve isso? Isso serve para coisas do tipo function, soma.
A, B. Tá, mas não é mensagem? Não, pode ser o que eu quiser. Eu estou dando o nome aqui. E eu não vou exibir nenhum alerta. Eu só vou fazer o return. A mais B. O que é isso? Let soma let valor é igual a soma 2,4. Não exibiu nada, claro, eu não mandei exibir nada. A função soma não mandou exibir nada. A função alerta exibiu um alerta. A função soma não mandou exibir nada. Mas agora valor vale 6, porque ela retornou 2 mais 4. Ela retornou A mais B. Returne 6. Então, olha só quantas coisas nós estamos vendo hoje na nossa primeira aula. Eu falei o alert, que eu posso ter olá mundo. E aí eu vou dizer para vocês, escrevam alert. Escrevam vários alert. Alert olá mundo, alert teste, alert. E agora eu posso fazer, por exemplo, eu lembro, eu falei que eu poderia ter o alert texto, né? Sem as aspas. Olá mundo no texto. Eu também posso ter o alert valor 6. Certo? Então, crio funções. Posso fazer coisas nas funções. Posso retornar valores. Posso passar vários parâmetros na função. Posso fazer o que eu quiser com esses parâmetros. Cada parâmetro desse é como se fosse uma variávelzinha que está aqui dentro da função. Por exemplo, soma A, B. Return A, B. Por exemplo, eu não poderia fazer um function soma que dá um alert do A, um alert do B e depois retorna? Poderia, né? Ó, a tecla aqui me permite subir. Então eu posso vir aqui, subir, Shift, Enter, alert A, alert B e return A mais B. Enter. Let valor igual a soma 2,4. Essa página diz 2. Essa página diz 4. E aí o valor virou 6. Eu poderia, exercício 1 para a aula de hoje. Façam o alert, não do A mais B, façam o alert do retorno. Eu quero que você dê um alert de 6 e depois retorne o 6. Dá para fazer? Claro que dá. Vocês já viram coisa suficiente para fazer isso. Então, estamos aqui, nesta aula, trabalhando com variáveis, criando funções, passando parâmetros para funções e fazendo um monte de outra coisa. E a coisa final. Olha só. Função é igual. Se eu fizer a função igual a soma 2,4, quanto vai valer a função? Vai valer a mesma coisa que valor. Vai valer 6, certo? Tranquilo. E se eu fizer assim, quanto vai valer a função? Vamos fazer? Tem linguagens em que isso dá erro. Não em JavaScript. Soma. O que é o soma mesmo? Soma é isso aqui, né? É essa função. Eu executo assim. Soma 3,4. Ele exibe 3, exibe 4 e retorna 7, certo? Só que eu botei função igual a soma. Quanto é a função? Mesma coisa. Eu disse que função recebeu soma. Significa que função 3,4 vai exibir 3, vai exibir 4. Mas eu não criei uma função soma, não. Eu criei uma função. Eu criei uma função soma. E eu fiz função receber soma. Let f igual a função. Tudo bem. F 3,4. 3, 4. Variáveis pode receber números. A gente tem usado, nem falei, mas a gente tem recebido. Aqui é números. Pode receber strings. Podem receber funções. Eu tenho uma função. Veja, se eu disser let f igual a função de 3,4, eu estou chamando a função. Vamos, ficou confuso, né? Eu estou chamando a função soma, ele executa, retorna, e f recebe o retorno da função soma. Mas se eu fizer assim, f recebe a função soma. F vale soma.
soma é uma função, f é uma função. Gente, isso aqui, estamos indo desde o básico ao mega complexo. Como que vocês vão absorver tudo isso? Praticando. Qual é o dever de vocês antes de ir para a aula 3? É agora ficar aqui, abrir, você não precisa nem abrir o editor, pode abrir o editor, mas primeiro, essa aula trabalha só no console, na próxima nós vamos usar o editor. Abram o console e façam tudo isso que eu fiz. E fiquem fazendo até vocês estarem com isso bem dominado. Façam várias mensagens de alerta. Criem variáveis e coloquem várias coisas diferentes nas variáveis. Depois deem um alerta daquelas várias coisas. Por exemplo, agora você já sabe fazer coisas do tipo let x1 igual a 10. Alerte x1. Sabem fazer isso? Vocês têm que saber fazer isso. Espera aí, se eu fiz let f igual a função, let f igual a soma, será que eu posso ter let f1 igual a alert? F1, olá mundo. F1 recebeu a função alert. F1 de olá mundo agora é a mesma coisa que alert de olá mundo, porque F1 recebeu a função. Isso aqui tem coisas avançadíssimas, vocês viram agora numa aula. E vocês agora têm que praticar bem, fazer bastante coisa disso aqui, fazer várias, eu posso imaginar várias coisas. Let test igual a 10 mais 3, não cheguei a mostrar isso, mas antes eu fiz lá o soma de 10 mais 3. Quanto será que vale o teste? Alert test 13. Teste recebeu, criei a variável teste que recebeu 10 mais 3. Fiz um alert. Teste vale 13, fiz um alert de 13. Então, quando vocês dominarem bem isso, o alert, criar funções. Por exemplo, vocês podem criar uma função function fxxx, e aqui vem os parênteses. Ela pode não ter parênteses, e se não tiver nenhum parâmetro, a gente viu com 1, a gente viu com 2, e se não tiver nenhum, será que eu posso ter, vamos botar um nome melhor, né? F10 alert função F10. Olha só, F10, abre e fecha parênteses. Eu criei uma função sem nenhum parâmetro. Eu já tinha criado com um parâmetro, já tinha criado com 2. Posso criar sem nenhum. E ela vem aqui. Posso fazer o F10 retornar um valor? Posso fazer o F10 retornar 10. Posso botar let test igual a F10, abre parênteses, fecha parênteses? Posso. Eu vou executar o F10 e o teste vai receber o retorno do F10. E posso fazer teste igual a F10 6 parênteses? Pode. Aí quando eu chamar teste, abre parênteses, fecha parênteses, é a mesma coisa que eu chamar F10, abre parênteses, fecha parênteses. Brinquem bastante com isso. Mexam bastante com isso. O objetivo aqui é brincar, praticar, mexer e tal. Quando tiverem com isso bem seguro, a gente vai para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos ver mais coisas legais que nós podemos fazer com variáveis, com funções e com todo o resto, até chegarmos na última aula onde teremos o jogo inteiro de senha pronto. E nós teremos visto desde o básico do básico, criar uma variável, chamar um alert ao mundo, até coisas aqui que eu não duvido que tenha faculdade que não ensina, que é colocar uma função numa variável. É isso por hoje, é isso por essa aula e vamos para a próxima. Muito obrigado, até mais.